se não reconhecermos que há pessoas por aí que são progressistas, socialistas e neomarxistas se infiltrando nas escolas, promovendo sua agenda na mídia, na academia, em Hollywood e em todo o resto, sabe? Se não reconhecermos que isso é um esforço intencional das pessoas que não concordamos substancialmente, como vamos ganhar? Boa noite e bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou o Marcos Schottges, substituindo Emanuele Couri. Hoje, essas são algumas das perguntas que muitos pais se fazem. O que o seu filho tem aprendido na escola? Qual o conteúdo de seus livros escolares? Será que esses conteúdos são realmente benéficos ou há neles algum tipo de influência socialista ou progressista? Para entender melhor sobre esse assunto, o Epoch Times, que é a mídia irmã da NTD, conversou com Connor Boyack. Ele é o autor americano de livros infantis que vão contra a tendência progressista e ensinam às crianças ideias como liberdade, empreendedorismo, o valor do dinheiro e responsabilidade pessoal. Você vai conferir a seguir alguns trechos traduzidos dessa entrevista, e esse é um conteúdo exclusivo da NTD no Brasil. Muito bem, vamos lá! Connor Boyack, é um prazer recebê-lo novamente no programa. Obrigado por me receber. Você lançou um livro novo e é um livro didático. Sim. E eu tenho aprendido muita coisa sobre a história americana que eu não sabia. Como um canadense, certo? Sim, como um canadense. Então me conte um pouco sobre o surgimento desse projeto. Bom, muitos sabem que nós temos produzido os livros Os Gêmeos Silva há alguns anos. Agora vendemos mais de 4 milhões. Eles se espalharam. Os nossos livros focam em ideias. Eles ensinam às crianças ideias como liberdade, empreendedorismo, dinheiro, responsabilidade pessoal, a regra de ouro e assim por diante. Nós não tínhamos focado na história em si. E alguns anos atrás, cerca de 2 anos e meio, eu comprei uma leva de livros didáticos que estavam sendo usados para ensinar nas escolas por todo o país o que eles chamavam de estudos sociais. Mas como esses livros falam da Constituição, da Revolução e da Declaração da Liberdade, então eu estava lendo esses livros e passando por eles. E todos faziam um trabalho incrível em ensinar o que eu chamo de história superficial, que é quem disse o que e quando, em que data essa batalha aconteceu, quem ganhou, todos os nomes, datas e fatos que as crianças são obrigadas a memorizar e então regurgitar em uma prova e depois esquecer. Onde todos esses livros falhavam, segundo as minhas estimativas, era esquecer das ideias, das filosofias, dos valores, do porquê essas pessoas fizeram o que fizeram. Na melhor das hipóteses, eles diziam que eles estavam insatisfeitos com os impostos e a falta de direitos, quando na verdade essa foi a ponta do iceberg. O que me ocorre é a questão fundamental. Como o que eu estou sendo ensinado se adequa ao que eu estou vendo com meus próprios olhos? Estamos indo um pouco além aqui, mas isso é fascinante. É fascinante, e eu também usaria o termo incapacitante para muitos pais. O que ouvimos da nossa comunidade, temos pelo menos 500 mil famílias que leram o livro até agora. O que ouvimos de muitos pais e a melhor analogia que posso pensar é aquele show que saiu há um ano atrás, chamado O Chão é Lava, que consiste nesse percurso de obstáculos em que você não pode encostar no chão, senão você perde. A ideia é que você não tem mais uma base, o chão está em constante movimento, não tem mais um alicerce. Muitos pais que ouvimos estão com dificuldades pelo quão rápido as coisas estão mudando, como a moral da sociedade está desestabilizada, como eles não podem confiar em instituições que eram confiáveis há muito tempo, não ter uma base sólida para afirmar sua família e assim por diante. Ouvimos muito isso dos pais. Eles sentem que estão em uma enchente constante, e eu fico pensando, como podemos endereçar isso? É só pela velocidade da informação? As coisas só estão mudando muito rápido e tem muitas vozes nos nossos ouvidos, ou as instituições que confiamos por muito tempo estão erodindo, sabe? Tem cada vez menos pessoas nas igrejas, famílias desmembradas, todas essas coisas. E como corrigimos isso? Particularmente, eu sou um lutador pela liberdade. Eu tenho um think tank que quer mudar leis e mudar pela liberdade, mas no projeto dos Gêmeos Silva, nós pensamos em como educar as crianças, e nessa questão de como podemos promover mudanças duradouras para educar as crianças e fortalecer as famílias a ensinarem a verdade para seus filhos, para termos um impacto geracional de longo alcance. É isso que tentamos fazer. Eu queria voltar um pouco para isso que você falou sobre o chão que está sempre mudando, essa realidade sempre se alterando, com seus alicerces sendo chacoalhados.
O que, francamente, muitas pessoas estão argumentando convincentemente é que um dos propósitos dessa nova ideologia progressista, neomarxista, é que ela quer desestruturar as bases, com a crença de que essas bases são fundamentalmente ruins por causa do colonialismo. Isso que você está fazendo em seus livros é um desafio expresso a isso? E especificamente esse livro didático? Ou é um subproduto disso? É realmente uma confrontação às pessoas que acreditam nessas ideias. Eu acredito que estamos em uma guerra de ideias, e eu acredito que qualquer pai que não reconheça que está em um campo de batalha e que seus filhos estão no marco zero desse esforço, vão perder. Se não sabemos que estamos em uma batalha, como podemos vencê-la? Se não reconhecermos que há pessoas por aí que são progressistas, socialistas e neomarxistas se infiltrando nas escolas, promovendo sua agenda na mídia, na academia, em Hollywood e em todo o resto, sabe? Se não reconhecermos que isso é um esforço intencional das pessoas que não concordamos substancialmente, como vamos ganhar? Nós vamos para sempre jogar na defesa, mitigando nossas perdas, mas nunca vamos avançar. Então, para mim, um guerreiro pela liberdade autoproclamado, essa é uma jogada intencional para dizer: eu conheço outras pessoas, eles estão indo atrás das crianças, seja nas escolas ou por Hollywood, na mídia e nos livros infantis. Eles estão tentando convencer os pais a falarem com as crianças sobre ideias completamente diferentes. Há uma mentalidade por aí de mudar a mentalidade da nova geração, e essa não é uma coisa nova. Coletivistas, há décadas e séculos, percebem que eles têm que capturar a mente e a lealdade da juventude. Todo ditador autoritário na história do mundo tentou se infiltrar nas salas de aula. Só algumas semanas atrás, o Kremlin estava anunciando que vai estar mais presente no desenvolvimento do currículo escolar para demonstrar a grandeza de Putin e ensinar para as crianças essa mentalidade comunista. Então, se nós entendemos a nossa história, devemos aprender com ela. Se aprendermos da história que os coletivistas estão tentando coagir e mudar a mentalidade de nossos filhos, então talvez isso possa dizer o que nós, como pais, devemos fazer hoje. E isso é: dê ao seu filho um escudo e uma espada antes de mandá-los para o campo de batalha intelectual. Dê a eles uma base para quando eles estiverem ouvindo seus professores, ou lendo um livro didático, ou olhando o TikTok, seja como consumam informações, dê a eles a base para avaliar essas ideias, ao invés de absorvê-las como uma esponja. No nosso exemplo anterior sobre o autoritarismo, se nossas crianças vão simplesmente acreditar na autoridade, eles vão receber todo tipo de informações que nós não necessariamente queremos, ou que são o melhor para eles. Acho que durante a Covid, todo o ensino em casa que aconteceu por um período de tempo deu aos pais um olhar de dentro sobre o que seus filhos estavam aprendendo, o que assustou muitos pais e acabou sendo o principal motivo desses protestos em conselhos escolares que estão acontecendo até hoje. Para mim, esse projeto se tornou um esforço para acordar os pais. Quer você ensine isso ou outra coisa, ou um pacote de ideias, ou como você quiser interpretar o que estamos falando, o fundamental é a intenção. O problema é que eles simplesmente acreditam nessas instituições e delegam às escolas os anos mais fundamentais das vidas de seus filhos, para eles aprenderem o que quer que os professores e os livros escolares estão ensinando. Mas se os pais tiverem intenções, se estiverem de olhos abertos, vendo o que seus filhos estão aprendendo, quais são as fontes que estamos acreditando, como posso ensinar meu filho a avaliar todas essas coisas que ele está ouvindo, então eu fico feliz, quer eles concordem comigo ou não. Eu não me importo. Para mim, essa é uma missão para incentivar os pais a assumirem o controle sobre a educação de seus filhos, ao invés de delegar isso para outra pessoa. Tem uma citação desse pastor evangélico: podemos nós, como cristãos, realmente nos surpreender quando enviamos nossos filhos para as escolas de César e eles voltam como romanos? Para mim, há uma correlação política nisso. Por exemplo, amantes da liberdade podem ficar surpresos quando mandamos nossos filhos para as escolas estatais e eles voltam para casa como estatistas ou guerreiros da justiça social. Nós não podemos nos surpreender. Então, isso pede pela ação e a atenção dos pais ao que nossos filhos estão aprendendo, e devemos ter sérias conversas em família ao invés de apenas aceitarmos o que nos dizem que é verdade. Você me disse que teve uma ótima resposta dos pais. E uma das críticas que pode haver é que você escreveu um livro para os pais e não para as crianças. Já te disseram isso?
Na verdade, não. Eu acredito que a mágica dos Gêmeos Silva é que mesmo que sejam livros infantis, eles acabam tendo uma ampla gama de acessibilidade. Então, por exemplo, a nossa série Crianças Tradicionais, que é um dos nossos best-sellers, é para crianças entre 5 e 11 anos, mas tem crianças mais novas que acompanham porque as ilustrações são fofas e gostam de ouvir a história que um irmão mais velho está lendo. Temos adolescentes lendo esses livros, e mesmo que ele esteja atrás deles em questão de formato, eles nunca aprenderam essas ideias na escola ou antes dela. E muitos pais, nós ouvimos isso o tempo todo, dizem: eu nunca aprendi isso na escola. Então encontramos muitas situações onde pais e filhos aprendem juntos, e isso é o que estamos tentando criar, que não é exatamente um livro infantil, mas sim um recurso familiar. Com esse livro de história, a faixa etária é de 7 a 13 anos, um pouco maior do que em nossos livros infantis, mas o que vimos foi algo muito semelhante aos nossos outros livros. Crianças mais velhas também os leem e os pais ficam fascinados com o quanto aprendem lendo junto com seus filhos. O nosso objetivo é que a família se reúna na janta, leia um capítulo do livro e conversem sobre isso. É isso que buscamos e é aí que a mágica acontece. E para mim, é aí que nosso país é fundamentalmente salvo. Nas mesas de jantar ao redor do país, não nas salas de aula, não tentando forçar os professores a ensinar o que queremos, a esperar que eles ensinem como queremos e que as crianças lembrem o que aprenderam quando chegam em casa. Eu não acho que é assim que salvamos o país. Acredito que seja na mesa de jantar. Então, nós queremos incentivar os pais a terem conversas profundas, significativas e robustas com seus filhos. Sem essa coisa de: oi, querido, o que você aprendeu hoje? Eu não sei. E então eles se desconectam. Queremos pais e filhos aprendendo juntos. E é isso que esses livros tentam fazer. Você até falou sobre a experiência de Milgram no livro, que não é necessariamente algo que você pensa como uma coisa pré-revolucionária da história americana. Bom, voltando àquele tópico anterior sobre o autoritarismo, queríamos falar sobre isso para mostrar como isso é um algo moderno. Não é só algo que os fundadores do país tiveram que lidar. O experimento de Milgram veio depois da Segunda Guerra Mundial, quando Stanley Milgram queria entender por que muitos alemães seguiram os nazistas e fizeram o que foi ordenado. Eu só estava seguindo ordens, estava fazendo o que esperavam de mim. Então ele fez esse experimento para ver se as pessoas dariam choques em uma pessoa em outra sala que eles não podiam ver, só porque estavam recebendo ordens dessa pessoa com um jaleco e uma prancheta dizendo que eles tinham que continuar dando choques cada vez mais fortes. E 2/3 dessas pessoas chegaram a dar doses letais de choque na pessoa na outra sala, apesar da pessoa na outra sala estar gritando e implorando para parar, até o ponto em que não conseguiram mais ouvir a pessoa na outra sala, que presumivelmente estaria morta, e ainda assim 2/3 dessas pessoas continuavam dando choques porque falavam para elas fazerem isso. Esse experimento foi replicado de novo, e para mim, ele fala sobre essa questão de que quando pedem para fazermos algo que achamos errado, nós fazemos, nós seguimos a lei, nós seguimos a autoridade, nós vamos junto com o rebanho, ou nos levantamos e dizemos: eu não vou fazer isso porque eu acredito que não é certo. Para mim, essa é uma questão persistente, e é algo que os pais fundadores deste país tiveram que lidar. Eles tiveram que basicamente dizer para a maior potência da época que eles não iam mais obedecer a eles e efetivamente cometer traição. Podemos seguir um caminho parecido com esse e nos levantar pelo que é certo, ou vamos ser como aqueles 2/3 de pessoas que estão dispostas a possivelmente matar alguém só porque uma figura de autoridade nos disse para fazer isso? Eu acho que isso é algo inato no ser humano e vimos muitas pessoas sofrendo com isso nos últimos anos, e acho que vamos continuar com essa luta. Por isso, incluímos isso no livro para dizer: essas não são lições de 250 anos atrás, são lições para agora. Então vamos aprender da história com um olhar de entender como esses problemas se manifestam. São diferentes, não é como antigamente, mas há tanto que podemos aprender e aplicar para o nosso mundo de hoje se lermos a história com a intenção de aprender essas lições e aplicá-las ao nosso contexto moderno. Certo, Connor Boyack, foi um prazer recebê-lo no programa de novo. Obrigado, eu agradeço. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Eu sou Marcos Schottges. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que possamos alcançar ainda mais pessoas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.